muito boa tarde, muito obrigado pela presença de todos mais uma vez nesta bonita sessão e nesta tarde de arte também, numa visita guiada à memória aqui na Casa do Artista. Contamos com a presença do Sr. Nunes Forte, também alguém que contribuiu muito e continua a contribuir também para as artes do espetáculo e que vem com certeza partilhar algumas histórias, algum do seu saber, do seu trabalho ao longo destes anos. Com todos nós, não é? E partilhar algumas histórias com alguns amigos que estão nesta Casa do Artista. Desde já agradeço a sua presença, muito obrigado por vir até esta casa de afetos e emoções e vamos todos com certeza saborear o melhor possível esta belíssima tarde e este bonito momento. Muito obrigado a todos. Bem-aja. Obrigado. Eu é que me sinto privilegiado em estar aqui. Fui convidado pelo Ricardo, mas sei que quem insistiu muito foi a Nini Martínez, que já abriu esta sessão com uma música. E se eu tenho um privilégio de estar aqui, sinto-me tão nervoso como se fosse uma estreia. Isto é realmente complicado. É porque eu cruzei-me com muitas das pessoas que estão aqui ao longo da vida. Não reparem nesta figura que se apresenta aqui, de cabelos brancos, mais gordo, enrugado. Isto é tudo mentira. Eu, por dentro, tenho 20 anos na mesma. Apenas como a vida é um grande teatro, ela encarrega-se de nos maquilhar. E, curiosamente, nos primeiros tempos da minha carreira, logo me estreiei, a seguir fiz um velho. Portanto, agora já é mais fácil a maquilhagem. Mas, se eu me despintasse, iam descobrir o jovem de 20 anos que está cá dentro. De maneira que acontece o mesmo convosco, que eu sei. O que eu vos queria dizer, e indo por uma sequência, no fundo, contar algumas histórias, porque não dá para bailar, não sei, não dá para cantar, não tenho voz, mas, no fundo, começando pela Nini, que abriu esta sessão, é muito engraçado porque eu, quando vim para esta profissão há mais de 50 anos, comecei a tentar saber quem é que antes de mim estava neste mundo. Hoje em dia, os jovens, infelizmente, a maior parte não tenta saber isso, mas eu tentei. E é curioso que comecei por saber da Nini através de uma amiga comum, uma grande amiga que eu conheci muito novo, a Milu. E a Milu falou-me da Nini como uma das pessoas mais queridas que conheceu ao longo da vida. Era a única pessoa que sabia todas as histórias da Milu. Ela dizia, contam-se muitas histórias a meu respeito, 99,9% é mentira, quem sabe a verdade é a Nini Martínez. É verdade ou não, Nini? Depois conheci uma das irmãs, a Fernanda, exatamente como discotecária na RDP, durante muito tempo, e mais tarde é que tive realmente mais ligação com a Nini. E as pessoas só morrem quando deixamos de falar delas. Por isso eu gosto muito de falar de pessoas que conheci, gosto de falar do Vasco Santana, gosto de falar do António Silva, gosto de falar da Laura Alves, gosto de falar de pessoas que hoje não dizem muito aos mais jovens, mas eu gosto de falar nelas. E por isso continuam e perduram vivas. A Maria Bastos cruzou-se na minha vida por duas razões, primeiro pela rádio e pelo teatro. Foi, pode-se dizer, entre aspas, a minha madrinha de teatro, porque quando fui para o Teatro da Trindade, a primeira contracena que tive foi com ela. E depois acompanhei-a aqui até aos últimos dias. A Maria Bastos fazia uma pastora e eu fazia um pastor. Ela tinha um vestido comprido, era Catarina, mas na linguagem do pastor que era eu, era a Catrina. E nessa altura o Teatro da Trindade estava sempre cheio, com lotação esgotada, porque tínhamos o apoio não só do Fundo de Teatro, mas também da Câmara Municipal de Lisboa. E, portanto, as escolas enchiam, tínhamos sessões atrás de sessões, eram às vezes 3 sessões aos fins de semana. Uma de manhã e 2 à tarde. E, portanto, sempre cheio. É claro que aquilo entrava em alguma rotina. Maria Bastos era pontualíssima no seu trabalho. Mas um dia foi com uma outra amiga a uma pastelaria em frente do teatro comer qualquer coisa entre a segunda e a terceira sessão. Do Trindade. Em frente, lembras-te? A gente ia lá muito em frente daquele lado. Atravessávamos a rua e íamos lá. Bom, ela que era pontualíssima, está atrasada para a cena. E eu tinha que a chamar, porque a peça chamava-se O Natal do Mestre Bento. E com a encenação do Couto Viana, o Mestre Bento era um carpinteiro, tinha um filho, depois haviam os pastores, eu levava um cordeirinho, e portanto os miúdos achavam muita graça, e aquilo terminava tudo numa cena que dava a ideia de um presépio. Quando chega à altura, eu tinha que chamar pela Catarina, porque não havia, tínhamos que ir apanhar o cordeirinho.
começa a chamar a Catarina e a Catarina não está, porque está no café em frente. Eu percorri a cena toda, eu fui ver atrás das árvores, eu fui ao casebre do mestre Bentes para chamar a Catarina, até que a Catarina chega. Eu estranhei muito, vinha mais alta que de costume. Vinha tic com os passinhos e dizia, onde é que tu te meteste e não sei o quê, e tal, estou farto de chamar por ti, não sei o que mais. O Coutinho até achou muita graça, porque eu, embora com pouca experiência, aguentei-me. Então o que é que tinha acontecido? Ela tinha levado uma capa por cima do fato de cena e saltos altos. Portanto, entra de pastora de saltos altos. Ninguém reparou, mas entra com saltos altos a fazer de pastora, porque nem teve tempo de sair. Uma amiga, que é a Diolinda Rodrigues, que eu conheci ainda numa fase muito boa da sua carreira, era um mundo, entrevistada em muitos programas de rádio que eu tinha, e insistia que eu fosse, nomeadamente, a uma casa de fados que ela teve aqui na linha do Estoril. E eu desculpava-me sempre, não ia, mas um dia, e a minha mulher também não gostava de sair, depois tínhamos miúdos, etc., e acabámos por ir. Ela fez uma grande festa. Tinha já uma mesa reservada para mim e trouxe uma garrafa de champanhe. Vamos comemorar, tu nunca sais e não sei o quê e tal. E eu estava sentado na mesa e depois num daqueles intervalos, naquelas pausas em que se pode falar, eu estava a conversar e ela vem ter comigo e diz, agora é que vamos beber o champanhe. Abre a garrafa. Agita bem que isso é para lá um grande estouro. E eu agitei a garrafa, inclinei como mandou as regras 45 graus e a rolha sai com toda a força. Ao fim da sala, ouve-se um grito. Ai! Um senhor cai no chão. Ficámos todos a olhar, eles, não ligues, é um par, não ligues, não sei o quê. Eu fiquei um bocadinho parado, mas de repente levanta-se tudo e vai tudo correr para o senhor que está no chão. Ora, eu que tinha atirado a rolha, disse, mas a rolha não chega lá, a rolha não ia bater. Se eu tirei em 45 graus, não vai lá ter. Mas pronto, aquilo foi simultâneo, o senhor caiu e a gente, pronto, fui lá a correr ver o que é que se passava. Esta era uma história que ela achava sempre muito engraçada. Fui a correr ver o que é que se tinha passado. O senhor aguardou calmamente até que eu chegasse ao pé dele e perguntou-se, era a brincar! Nessa altura, a minha vontade era dar com a garrafa em cima. Mas realmente, agora acho muita graça, mas nessa altura não tinha achado muita piada. Mas há outra já de propósito, 25 de Abril, um amigo meu, José António Crespo, que foi também produtor da Videofone, do professor Germano Saraiva, também foi técnico de rádio, esteve na altura da nacionalização, vamos parar todos aí as emissões nacional, a emissora já chamada RDP, tinha emissões noturnas que iam, por exemplo, à segunda-feira partiam de Lisboa, não sei se este era o horário, mas é só para ter uma ideia, à terça-feira eram no Porto, à quarta-feira eram de Coimbra, à quinta-feira eram do Algarve, quer dizer, todas as noites havia, mas nessa altura ainda havia um certo formalismo e para passar a emissão o locutor normalmente dizia muito boa noite, senhores ouvintes, termina aqui a nossa emissão, passamos aos nossos estúdios do Porto. Atenção, Porto! E depois o Porto respondia, aqui Porto. Ora, acontece que uma noite está esse meu amigo de serviço e o locutor de Lisboa faz então com solenidade a sua chamada. Muito boa noite, senhores ouvintes, termina aqui a nossa emissão e passamos aos nossos estúdios no Porto. Atenção, Porto! Silêncio absoluto. Não há Porto nenhum a entrar. Ele não tem mais programação para fazer. Atenção, Porto, é a vossa vez. Ninguém responde. Mais um bocadinho. Passamos aos nossos estúdios no Porto. Atenção, Porto! Houve-se um cliquezinho de microfone e uma voz muito baixinho, como se diz ao microfone, não se ouvisse no país inteiro. Não está cá ninguém! Era a senhora da limpeza. Dizer que vos agradeço muito a atenção. Espero que, não tendo o brilho do Júlio Isidro que já cá esteve, que pelo menos tenhamos passado aqui uma tarde em que eu sobretudo quis homenagear-vos e agradecer tudo o que fizeram ao longo das vossas carreiras, porque todos nós devemos muito a todos vocês. Porque, no fundo, tudo o que fizeram nos deu também muita alegria e foram importantes, quer estivessem de cara pintada, quer estivessem nos bastidores, todos foram importantes e muitas vezes esquecidos. Eu não vos esqueço, tenho no coração, venho cá algumas vezes e gosto muito de vocês todos. Muito obrigado e muitas felicidades. Bem-haja. Até sempre.